Segundo Reis, capítulo 5, vamos ler versículo 14. Segundo Reis 5:14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Senhor nosso Deus e Pai, lemos a palavra, temos um esboço, mas é o Senhor que tem palavras vivas, é o Senhor quem sabe as palavras que precisamos ouvir, e são elas que pedimos que o Senhor fale conosco, mesmo que seja através de um panico de barro, mas que seja o Senhor, que sejam as tuas palavras, que seja o teu mover, e que nada e nem ninguém impeça aquilo que já está no plano do Senhor para acontecer. Oramos em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém, tome assento. Tema da campanha: há interesse em você, há interesse em mim, realmente, de vencer o orgulho? É porque as respostas que nós damos, elas às vezes já estão prontas, e a gente nem pensa em responder, porque a gente já sabe qual é a resposta que se deve dar. Mas se nós mergulharmos em nós, será que está em nós o desejo de vencer o orgulho? Será que nós sabemos o que é orgulho? Será que nós estamos dispostos a passar pelo que é preciso para que o orgulho seja vencido? Porque o orgulho é algo bem terrível na vida de uma pessoa. E eu estou apertado com esse tema. Deus está falando comigo. Estou sendo honesto com os irmãos. Porque a gente, irmãos, nós temos a mania de que nossas preferências estejam em primeiro lugar, em qualquer lugar e em qualquer situação. Você sabe o que é isso? Já viu, a gente entra num culto e quer que o culto aconteça segundo os nossos moldes. Eu não gostei disso. Já notou que nós temos facilidade de dizer, eu não gostei daquilo, não gostei daquilo outro. Por exemplo, alguém no culto diz assim, eu não gostei daquele louvor, mas o louvor foi para a pessoa. Porque esse culto não é para você. Não é para mim. Doeu? Porque se doeu, já tem orgulho. O culto é para Deus. Quem tem que gostar é Deus. Agora, quando a palavra começa a ser anunciada, aí é para você e para mim. Porque no momento da palavra é Deus falando conosco, ainda que seja através de uma simples pessoa. Mas o culto que nós estamos oferecendo não é para as pessoas, é para Deus. Entende por que a pergunta ela é um pouco mais profunda, para a gente pensar antes de responder? E onde nós somos provados no nosso orgulho? Diga, em todos os lugares,
principalmente onde eu quero reinar. Você entende isso? Principalmente quando a gente tem um cargo, um dinheirinho a mais do que o outro, um carrinho melhor do que o outro, uma roupinha melhor do que a outra. Às vezes até o cabeleireiro mais famoso do que o outro, a costureira mais famosa, o alfaiate, não sei se ainda usa alfaiate, mais famoso. Quem é o seu? Lá em Goiatuba, na minha época, era assim, não, eu fiz com o Pizzuti. Gente, ele era o top power de Goiatuba. Quando eu fui trabalhar no banco, foi 5 calças de linho e 5 camisas de linho. Porque no banco, na época exigia. No banco você não podia vir com barba, com aqueles negocinhos começando. Se passasse o algodão e ficasse, volta para casa. E às vezes, né? Porque eu sou bancário, porque eu sou... Aí tem um negocinho dentro da gente. E aí a gente usa certos termos como, você sabe quem eu sou? Você sabe com quem você está falando? Cuidado, hein? E eu vejo o homem mais poderoso de todos os tempos, palmilhando nessa terra, humildemente. E aí olhando para nós e dizendo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O único que podia dizer que era humilde era ele mesmo, porque o testemunho dele é fiel e verdadeiro. Mas um homem verdadeiramente humilde entre nós não diz que é humilde, porque o humilde nunca pensa que é humilde. Quando eu olho para esse homem Naamã, mais uma vez, nós já falamos um pouco na quinta-feira, se perdeu vai lá e veja no YouTube, já tem a mensagem no recorte. Esse homem Naamã, o primeiro versículo diz que ele era todo este homem, valoroso, porém leproso. Deus usa os poréns por causa de certos orgulhos que nós temos. Eu sou bonito, porém, aí vem. Não, eu sou, porém. Mas esse homem aqui, Deus dava a ele vitória, mesmo ele não sendo de Deus. O texto diz que Deus era que deu a vitória para ele. O Senhor deu a vitória. Então Deus já conhecia ele, já tinha um propósito na vida dele. Porém, ele era leproso, e além de leproso, era orgulhoso. Quando, relembrando, esses irmãos, eles chegam e pedem para Naamã mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, ele recusa isso. Não, tem rios mais limpos, tem rios à minha altura, na minha terra, na minha nação, melhores que esse Jordão. Orgulhosamente, leproso, tendo uma promessa de cura, mas querendo escolher ainda a forma que deveria ser curado. Tem gente que é assim, tem um problema, precisa da solução do problema, precisa de um milagre, mas quer escolher a forma, quer escolher o jeito, não quer se humilhar, precisa ser liberto, precisa ser transformado, precisa receber algo de Deus, mas fica medindo as formas que Deus deve operar. Se Deus quiser, Ele vem aqui no banco e me cura. Se Deus quiser, Ele faz. Ele prometeu, então se Ele quiser, Ele vai cumprir. Não é assim. Tem Jordão para mergulhar.
E no caso, o Jordão é o lugar onde você não quer. Geralmente Deus faz isso. É aquilo que você não quer fazer, Ele diz que faça. Ah, mas não precisa. Precisa. Vocês querem vencer Jericó? Queremos, 7 voltas. Para que tem que levantar todo dia e dar 7 voltas e voltar para casa às 7? Se o senhor quiser, o senhor derruba a muralha agora. Mas eu não quero. Eu quero que vocês aprendam a obedecer a minha voz. São 7 voltas. E no último dia, não é só uma não. São 7 no último dia. Ao todo, 13 voltas. Quer o milagre? Quer vencer Jericó? Queremos. 13 voltas. Não quero desculpa. Não quero que vocês me digam, tem criança. Não quero que me diga, passa fome. Não quero que diga, meu pé está doendo. Eu só quero que obedeça. Quando eu dei a ordem, eu sabia quantos quilômetros, quantos passos, o que gastaria, tudo que envolveria, porque eu sou Deus. Eu quero obediência. Mas eu anotei aqui algumas coisas sobre o orgulho para nos melhorar, para nos ajudar, melhor dizendo, no entendimento a respeito. De todos os pecados que Deus odeia, o orgulho está, de certa maneira, entre os primeiros mais odiados. Por isso que Deus fala que abate o soberbo. Não tem conversa. Das profundezas do coração de Deus, Deus odeia o orgulho. Diga isso. Olha para o seu irmão aí e diga para ele, se tiver orgulho aí, Deus está odiando. A gente não tem nem coragem de orar para o lado. Deus, olha o que diz Salmo 119, versículo 21. Tu repreendes os orgulhosos, malditos os que se desviam dos teus mandamentos. O orgulhoso, ele fecha o coração para os mandamentos. Deus amaldiçoa o orgulho e profere duras sentenças contra os seus lábios e tem planos para puni-los severamente. Olha o que diz Isaías 2:12. O Senhor dos exércitos tem um dia reservado para todos os orgulhosos e altivos, para tudo que é exaltado, para que eles sejam humilhados. É plano de Deus. 23, versículo 9 de Isaías. O Senhor dos exércitos o planejou para abater todo orgulho e vaidade e humilhar todos os que têm fama na terra. Deus odeia o orgulho. O orgulho é um pecado diferente dos outros, pois é um ataque frontal a Deus, é o ato de colocar-se acima do Senhor, usurpar o seu trono e destroná-lo do próprio coração. Não é eu que sei, não, eu é que decido, não, espera aí, quem vai casar não sou eu? Nós já ouvimos uma vez, já falei aqui, uma pessoa, lá atrás, 25 anos quem sabe, lá atrás dizendo, tem que orar, buscar de Deus uma pessoa para você. Deus não vai dormir com essa pessoa, sou eu que vou dormir, eu que sei escolher. Esses termos. A pessoa está na igreja, mas não pode ouvir a palavra, tem que ficar zanzando para lá e para cá, olhando no celular, porque para ela não interessa o que Deus vai falar, interessa se Deus vai resolver o problema dela.
Por isso tem muitos lugares que você vai e as pessoas não dão ouvidos para a mensagem. Quando Deus começa a usar, revelando alguma coisa, elas calam. Porque agora é meu benefício. Agora é uma revelação para mim. Agora é um milagre para mim. E até quebrantam, sem ser um quebrantamento espiritual, mas quebrantam porque desejam tanto aquele milagre, aquela bênção. Estão entendendo? Um bom nome para o orgulho seria egolatria. A egolatria, cuja raiz é a transgressão simultânea dos mandamentos do Senhor. Rebeldia contra Deus. Eu no centro de mim mesmo. Não, o quê? Já viu que tem muita gente que faz campanha, Deus faz o milagre e depois tchau? Principalmente quem trabalha com tarde da bênção, tarde de adoração, tarde de milagres. Não, mas você sumiu, meu irmão, o que aconteceu? Eu estou sem tempo, mas quando precisava de um milagre, tinha tempo. Egolatria. Eu, Senhor de mim mesmo. Eu, pastor de mim mesmo. Eu, Deus de mim mesmo. O ventre é o seu Deus. Os pais da igreja costumavam dizer que o orgulho morre meia hora depois do homem. Tamanha a força de sua presença em nossa natureza. Você entendeu isso aqui? A pessoa morre, o orgulho ainda fica vivo mais meia hora. Meu Deus do céu. Quantos velórios que as pessoas olham para a pessoa no caixão e dizem: isso aí foi orgulhoso, né? Isso aí vai tarde. Sim ou não? Os puritanos ensinavam que o orgulho foi o primeiro inimigo de Deus, o primeiro pecado no paraíso e será o último que deixaremos aqui na terra. Está entendendo? Está gostando? O orgulho se alimenta de qualquer coisa para elevar altivamente o coração do homem, como podemos ver nessa inofensiva, entre aspas, lista. A aquisição de isso aqui tudo leva a maioria das pessoas ao orgulho. A aquisição de um saber. Só para falar um pouquinho sobre a aquisição de saber. A geração de hoje não gosta de ouvir pessoas maduras. A geração de hoje considera os maduros ultrapassados. Porque elas sabem mexer com o computador. Porque elas sabem mexer com a IA, com as redes sociais. Porque elas sabem resolver problemas nesses níveis de tantas coisas virtuais por aí. Então, esses homens, essas mulheres, estes homens de idade, não prestam para ser ouvidos. Pensam que sabe tudo. Só que uma coisa é inteligência, meu querido, outra coisa é a sabedoria. Olha, computador não dá sabedoria para ninguém. A sua inteligência pode arrumar qualquer máquina e pode ser melhor do que um Elon Musk. Mas eu vou te contar uma coisa: sabedoria verdadeira vem dos céus e está na vida das pessoas que amadureceram vivendo. Ouça seu papai, ouça sua mamãe, ouça as pessoas de idade. Talvez elas não saibam resolver uma coisa tão simples aí em algum problema de redes sociais, e você sabe muito bem, mas você não sabe o que o seu pai sabe, o que a sua mãe sabe, e que os sábios homens e mulheres deste mundo no Senhor sabem. Então, qualquer coisa, a lista: aquisição de um saber, o destaque na vida acadêmica, a projeção profissional, o progresso na fé, o desenvolvimento do conhecimento teológico, a desenvoltura no ministério, uma pregação bem feita, a visita feita a um necessitado, o chamado para servir a Deus em um cargo importante, e pasmem, até o privilégio da perseguição por causa da fé tem enchido pessoas de orgulho. Não, eu fui perseguido lá no eu fui perseguido, eu fui. Eu lembro na biografia de Francisco de Assis,
É interessante o que acontece, porque a igreja romana condena ele e depois faz dele um Deus, porque na época ninguém quis aceitá-lo, mas ele tem uma biografia maravilhosíssima, Francisco de Assis, e conta-se que ele ajudou uma pessoa que estava com frio, tirou a capa dele, deu a pessoa, e andou 8 passos para frente, e caiu de joelho chorando, pedindo perdão para Deus. E o discípulo chegou: mestre, mas o senhor fez uma boa obra, por que o senhor está chorando e clamando dessa forma? Ele disse: que eu tenho medo de ter me orgulhado por ter podido ajudar uma pessoa. E a gente faz alguma coisa na igreja e sai cobrando, ninguém vê o que eu faço nessa igreja, mas é assim mesmo, não é para ver. Você não entendeu nada. Na igreja não é para fazer o que faz a direita, a esquerda não saiba, não é para tocar trombeta. Na igreja o homem não precisa ver, o Deus eterno vê. Se o homem vê, o galardão acontece aqui, mas se é Deus que vê somente, o galardão será dado naquele dia. E por que Deus quer assim? Para que não haja orgulho em nós. É aquele caso dos missionários que voltaram para casa depois de, não sei se 25 anos. Aí chegaram no navio e viram uma festa lá, pensou que era para eles, mas era para uma outra pessoa, uma personalidade lá. Ninguém foi receber eles. Foram para casa, ele ficou revoltado. Falou com a mulher lá dele, a esposa: nós 25 anos servindo a Deus, fazendo missões, ninguém, nada. Fica aí com seu Deus e vê se ele fala alguma coisa. E ele saiu. Voltou para casa depois de algum tempo, falou: e aí, seu Deus falou uma coisa? Ela disse: falou. Aí o que ele disse? Ele disse que ainda não chegamos em casa. O reconhecimento é quando nós chegarmos lá em casa. A nossa casa não é aqui. Sou peregrino e forasteiro. Não espere nessa vida a recompensa. Ela está na glória celestial. Quase não existe uma coisa da qual o orgulho não se alimente, a ponto de fazer-nos centrar e reclamar toda a atenção para nós mesmos. Eu fiz, Nabucodonosor, eu fiz Babilônia, os jardins suspensos, É claro que o pai da casa tem que ser respeitado, a personalidade da casa tem que ser respeitado, tem que ter gratidão pelas vidas que se dão para ajudar os outros, claro, mas nós não devemos esperar nesse tempo a recompensa. Olha, quase não existe uma realidade ou situação da qual o orgulho não se sirva para colocar-nos em um pedestal e exigir o incenso do reconhecimento, as loas da bajulação, a declinação em verso e prosa dos nossos grandes feitos. Este homem. Eu não gosto quando eu vou num lugar que as pessoas ficam falando esse aqui, irmãos. Se não fosse Jesus, nada teria acontecido. Por isso que a gente não faz festa. Não gosto de festa de aniversário, não gosto não. Eu gosto do aniversário, gosto de muita coisa, não gosto daquele negócio de pegar o microfone e ficar falando coisa. Não, mas o senhor fez, o senhor que fez o quê, irmão? Se não fosse a graça. Verdade ou não? Se não fosse a graça, alguém faz alguma coisa, a gente quer ir embora. Não quer ajudar ninguém não. É a graça de Deus, então é Jesus. Toda a glória não é para Ele. Então alguém tem que pegar o microfone e dizer: eu quero louvar a Deus porque Ele tem agido na sua vida. Aleluia. Um dos aspectos visíveis de que o orgulho está presente e atuando desimpedidamente em nossa vida, se dá quando nos impomos demasiadamente com o julgamento das pessoas. Irmão, quando alguém nos julga,
Como é que é? Aí vira o Hulk. Já viu o Hulk virar Hulk? Não faz ele ficar nervoso. Se ele ficar nervoso, ele começa a ficar verde. Sim ou não? Você fica verde? O que é que faz você ficar verde? Porque eu sei que você fica verde. Sim ou não? Quantas pessoas saíram da igreja falando, esse pastor tem que me respeitar, porque ele não sei o que, não sei o que. Mas ele te xingou, ou ele pregou uma palavra que você não gostou de ouvir? Quem está amando o culto, dê glória a Deus, levanta a mão. Por que você não levantou a mão? Aí que você implica comigo. A gente não levanta a mão porque a gente levanta a hora que quer. Ninguém manda em nós. Mas quando a gente não tem orgulho, se é para Jesus e é glória a Deus, a gente levanta. Entendeu ou não? Explicação. Você quase ficou verde agora mesmo. Outra maneira de entender isso é saber como reagimos ao criticismo e como vivemos e lidamos com as críticas à nossa pessoa ou ao nosso ministério. Estava pregando sobre entregar, lembra? Aí Deus falou para mim, você também tem que entregar. Eu falei, ué, deixei minha cidade, deixei tudo, vim com a minha família, não vim em busca de salário, não vim em busca de outra coisa, senão obedecer a Deus. O que é que eu tenho que entregar? Deus disse, o seu ministério. Eu quero agir no seu ministério. Foi quando me mandaram embora da igreja. E aí? Aí o orgulhoso pede para si a morte, porque não entende. Está entendendo? Reações amargas, violentas e vingativas, bem como lamentações sem fim, afetações no humor e contra-ataques verbais ou de outra natureza, revelam que o orgulho foi ferido, provocado, inchou e tomou conta de todos os espaços do nosso coração, que pouco ou nada de espaço resta para o perdão, o amor e as demais virtudes da humildade cristã. O orgulho, ele toma conta da pessoa de tal maneira que perdoar é absurdo. Mudar de vida é absurdo. As pessoas também erram. Olha, quem é você? Você também fez isso, você também fez aquilo. Por que está cobrando de mim? Você é melhor do que eu? Isso é orgulho. Porque se houvesse humildade em nós, diríamos, obrigado pela cobrança. Eu não estava observando isso. Eu não vou me comparar tendo o direito de ter defeitos, porque os outros têm defeitos. A humildade me faz combater os meus defeitos. Pensei que você não tinha gostado dessa parte. A humildade me faz combater os meus defeitos, e não sair falando mal dos outros e dos defeitos dos outros. Não existe outro caminho para subjugar o orgulho do que o cultivo da humildade cristã. A antítese do orgulho é a humildade. E a humildade é a primeira dádiva das bem-aventuranças. A humildade é o sentimento primário do coração do Salvador. A humildade, ela está escassa hoje. Filhos, quando pais chamam a atenção, já nasce no coração o desejo de arrumar outra casa, outro lugar, sair de casa e dizer, chegando a hora, quando eu fizer tantos anos, eu me despeço da minha família, não suporto eles mais. Quem não suporta a sua família, também não vai ser suportado por outra família. O lugar
de você se desprender, de eu me desprender de mim mesmo, é na minha casa. É difícil dar glória nessas mensagens, né, irmão? Oh, meu Deus, é difícil. Porque lá na minha casa, eu visto bermuda. Ou seja, eu fico à vontade na minha casa. Eu sou quem sou na minha casa. Lá eu posso xingar, ou posso não xingar. Lá eu posso murmurar, ou posso não, mas lá eu sou livre. Está entendendo? Se tiver uma câmera filmando lá na sua casa e a gente passar aqui, pode. Aleluia. Principalmente naquela hora que o cachorro faz nhaca, Daniel, faz nhaca perto de um sofá, por exemplo. Quando a esposa fala aquilo que o esposo não quer ouvir, e vice-versa. Vamos, você está caladinho, não entendo. Fala mais, Jesus. Ah, que alívio. Se essa menina que você quer casar com ela, te visse tratando seu pai e sua mãe, ela casaria com você? Se esse rapaz que diz que você é a princesa dos sonhos dele, te visse tratando sua mãe, o que você pensa dela quando ela te corrige? Tem humildade em nós? Existe humildade em nós? Estou falando sobre humildade e Deus está provando. Existe humildade em nós? Você está em pecado, você tem humildade para confessar e deixar, ou orgulhosamente guarda um pecado que te leva para o inferno? Está com problema na casa, aí vai resolver, um xinga, o outro xinga, ninguém trata, ninguém resolve. A gente trabalha numa empresa e deu problema na empresa, e aí lá você ganha o seu salário por mês, e aí deu problema, faz uma reunião com todos, todo mundo cala, todo mundo ouve, mesmo não amando o gerente do setor, o diretor, ou o presidente, ou o chefe, não ama, não gosta, não vai com a cara dele, mas faz uma reunião, resolve tudo, ninguém briga, todo mundo aceita, e aí a empresa cura e volta a funcionar normal, sim ou não? Mas em casa, se for fazer a reunião, dá briga. Aí você fala, não consegui me controlar, mas lá na empresa você consegue, por quê? Eu não consigo, gente, para de gritaria, Efésios 4 diz para a gente não gritar em casa. Pelo amor de Deus, gritaria, eu não consigo, eu sou assim, mas lá no emprego dela, ela consegue calar. Você está escutando ou não? Ou orgulhosamente está fechando os ouvidos para essa palavra? Consegue se dominar no emprego, mas em casa eu não consigo. Consegue. Nós conseguimos. O que a gente consegue no território neutro, a gente também consegue no território positivo ou negativo. É uma questão que vai acontecer daqui para frente nessa mensagem. Quando Naamã resolve entrar nas águas do rio, o milagre resolve começar a acontecer na vida dele. Então eu quero falar nesta noite, e eu deixei propositalmente para falar o tema, agora mesmo, eu quero falar nesta noite sobre as 7 imersões de vitória sobre o orgulho. Qual que é o tema? Naamã venceu o seu orgulho.
dando 7 mergulhos nas águas do Jordão. São 7 facetas para nós meditarmos rapidamente sobre elas. Primeira coisa, diga primeira imersão. Decisão. Ele decidiu, eu vou entrar, eu vou mergulhar. Mas as águas não são aquelas que você disse que não eram tão boas. Sim, mas eu vou mergulhar. Eu vou mergulhar. Eu decidi mergulhar. A decisão é o maior poder que está na sua vida depois da presença do Espírito Santo. A decisão é o maior poder que está na sua vida depois do Espírito Santo. A decisão é o maior poder que está na sua vida depois do Espírito Santo. O Espírito pode estar aí, mas se você não decidir, ele vai entristecendo, vai afastando e não vai tendo liberdade de agir. Mas se você decide, eu vou mergulhar, eu vou entrar, eu vou fazer, eu vou atender. Se a decisão acontece, o Espírito, ele se movimenta, ele trabalha, ele entra nos parâmetros, ele entra no psicológico, ele entra na alma, ele entra nos nervos, na carne, nos ossos, ele toma a vida da pessoa decidida, ele dá graça, ele produz graça, e pela graça alcançamos. Primeiro mergulho, qual que é? Fala igual crente. Se você nunca decide, nunca vai acontecer. Deus nos deu livre arbítrio, livre escolha. Se você quiser trair a sua esposa, você vai trair. Se você quiser trair o seu marido, você vai trair. Se você quiser mandar nudes para todo mundo, você vai mandar. Se você quiser cheirar uma carreira de cocaína, vai cheirar. Dar um tapa no brau, fumar uma maconha, cheirar algo diferente, você vai fazer isso, pode ter certeza. Mas se você decidir que chega, que basta, que o Senhor agora reina, que o Senhor agora é o seu libertador, o seu sarador, o seu salvador, ele agora é aquele que ocupa a sua alma. Se você tomar essa decisão, ele virá e te ungirá para ser, aleluia, filho. É uma questão de decisão, meio termo não vale. Cadê os homens casados aqui? E os que querem casar, fica sobre os pés. Os casados, os homens, e os que querem casar, os homens, só homem. Mulher é muito sensível para mexer com isso. Ó, quem aqui é casado? Eu sou bem casado, 30 anos, graças a Deus. Quem aqui quer casar, não é casado ainda? Deus lhes ajude. Dê bom tempo. Ó, quem aqui durante um ano, 365 dias, casou com a sua esposa, você cede ela para uma outra pessoa, um dia por ano? Cede? Fala. Só um dia, 365, você vai ficar com 364 dias com ela, e ela só um dia na mão do outro. Sim ou não? Mas por quê? Então tá bom. Durante um ano, 1 hora só. Não? 20 minutos? Um beijo então. Um ano, você vai beijar a hora que você quiser e dá para beijar só uma vez outra pessoa. Hã? E você acha que Deus abre mão de você? O amor de Deus é maior por você do que qualquer outro amor. Ele não cede você nem para uma bitoca. Ele é o Deus da sua salvação. Você é a noiva de Cristo e Ele não abre mão de você. Roba Shandai,
Tome assento. Então você tem que decidir, se esse Deus te quer dessa maneira, você tem que ser dele dessa maneira. Entendeu ou não? Diga, se esse Deus quer a mim dessa maneira, eu devo querer ele da mesma maneira. Ele não abre mão, ele não te empresta para o mundo. Se você tem que amar a Deus, ame de todo o coração, toda a tua força, todo o teu entendimento e de toda a tua alma. Coloca no altar dele corpo, alma e espírito em oferta inteira para ele. Então eu tenho que fazer o que no primeiro mergulho? Decisão. Ele só mergulhou a primeira vez porque estava decidido. Você está decidido? Você quer mudar nessa campanha? Porque o negócio nosso não tem nada a ver com campanha. Campanha é uma cilada santa. Deus quer falar conosco 7 vezes sobre esse tema. Vença o seu orgulho. Vença o seu orgulho. Vença o seu orgulho. Vença seu orgulho. Vença seu orgulho. Vença o seu orgulho. Vença o seu orgulho. Primeiro. Segundo, humildade. Mergulho da humildade. Aqui é imersão. Imergir nas águas do Jordão? Não, no amor de Deus, na presença de Deus, na misericórdia de Deus, na graça de Deus, na promessa de Deus, na palavra de Deus, naquilo que Ele é por nós e para nós. Humildade, ser humilde é saber quem eu sou. Sabendo quem eu sou, devo fazer o que devo fazer. Você entende isso? É um pouco filosófico, eu sei, mas não tem a ver, querido, minha posição, se eu sou pastor, se eu não sou. Não tem a ver se eu sou pobre, se eu sou rico. Não tem a ver se eu tenho tais coisas ou se eu não tenho tais coisas. Tem a ver com o que eu tenho que fazer segundo aquilo que eu sei que é para a glória de Deus. Nós temos que aprender que o caminho da humildade é o caminho que nos leva para o céu. Você não estava viajando? E eu não te recebi. Não ficou em pé. Não foi humilde. Humildemente fica sobre os pés. Olha para o povo. Ele é bem-vindo de volta, dê glória a Deus. Tome assento humildemente. A questão da humildade, irmão. Já viu aquela mulher que foi atrás de Jesus gritando em Mateus 15, quando Jesus fala que não vai tirar da mesa para dar os cachorrinhos? Humildemente ela fala, mas os cachorrinhos também. Ela não foge da humilhação. Ela não foge. Ela abraça a humilhação. Ana não foge da humilhação. Você está bêbada, mulher, se afasta desse vinho. Não, a tua serva está derramando a alma. Ela não foge da humilhação. Ela abraça a humilhação. Garabanai. Eu me lembro aqui do pastor lá em São Paulo, cresceu demais o trabalho, o pastor presidente lá do lugar, chegou lá e falou, ó pastor, a partir de hoje o trabalho está conosco, o senhor pode deixar o trabalho, sem mais nem menos. O pastor, ao invés de brigar, como muitos brigam por aí nessa hora, ele olhou para o pastor presidente e falou assim, sim senhor, se o senhor precisar de mais alguma coisa, o senhor me fala que eu estou aqui para servir. O Jó, quando aconteceu o que aconteceu com ele, ao invés dele levantar e brigar com Deus, dizer, Deus, por quê? Ele vai, raspa a cabeça, veste pano de saco, se humilha na presença dele, ajoelha, prostra diante de Deus, Deus levou, bendito seja Deus. Mesmo sendo humilhado, ele se humilhou. Aprenda o caminho da humildade.
As pessoas de hoje não têm humildade para ouvir a palavra de Deus. Elas brigam com a palavra de Deus, brigam com o pregador, brigam com o pastor, brigam com a pregadora, brigam com a história, brigam com a igreja. Sai da igreja dizendo: ninguém me entende naquela igreja. Você é que não entende que Deus trabalha conosco a humildade. Diga: mergulho da humildade. Fala sério. Se alguém falar algo tão assim meio aviltante, não vou tirar da mesa dos senhores e dar aos cachorrinhos, qual seria a nossa reação? Terceiro mergulho. Terceira imersão. A imersão da perseverança. Mergulhei uma vez, mergulhei duas e vou até o fim. Tem muitos lugares. Por que a perseverança ficou aqui em terceiro lugar? Eu estou meditando nisso agora. Por que ficou em terceiro lugar a perseverança aqui que o Senhor colocou no meu coração? Porque muita gente, a partir da segunda vez, já desiste. Vai 2 semanas de propósito, na terceira semana já começa a relaxar. Nossa querida irmã Heloísa, nutricionista, quando ela pega um homem igual o Laércio para emagrecer, até que tudo bem, que ele é perseverante, mas a maioria não persevera. Verdade, sim ou não? Psicanalistas, psiquiatras, psicólogos, a pessoa vai 2, 3 vezes e desiste. Isso não é para mim. Encontro de casais, quando tem que ser 6 semanas, 8 semanas, os casais vão até terceira, quarta semana e depois começa a dar desculpa. Pessoas na igreja falam: não, agora eu vou fazer essa campanha, vai até a segunda, terceira, quinta e não vai mais. Pessoas que levantam e dizem: não, agora eu vou ser fiel em todos os cultos, Deus tem uma chamada, eu vou me levantar. Passa um mês, acabou. Imersão da perseverança. Mergulha na perseverança, não pare, não olhe para trás, não olhe para as dificuldades, olha para a recompensa, olha para o alvo, olha para Deus. E a perseverança aqui é perseverança na palavra. Esse homem, Naamã, ele já tinha dado o primeiro mergulho, a segunda imersão, e agora ele podia pensar muita coisa, mas ele lembrou, a palavra do profeta é 7 mergulhos, se é 7, eu vou até o 7º mergulho, aconteça o que acontecer, eu vou cumprir a minha parte, o meu dever. Perseverança na palavra. A palavra diz para não mentir, não minta. A palavra diz para não ter vício, não tenha. A palavra diz para santificar, santifica. A palavra diz para orar, ora. A palavra diz para jejuar, jejua. A palavra diz para ser fiel até a morte, ser fiel. Persevera na palavra. Pelo amor de Deus, mergulha na palavra da perseverança. Por isso que a Bíblia muitas vezes chama a palavra da perseverança. Temos que ter uma decisão. Esse mundo não pode contaminar você nem a mim. Esse tempo de frieza e de pecado, de tanta gente em adultério, em prostituição, não pode contaminar você. Se é que você quer chegar na glória celestial, você não pode parar, você não pode esmurecer, você não pode esfriar, você tem que estar em pé. Quem pensa estar em pé, cuide para que não caia. Você não pode olhar para a direita, nem para a esquerda, nem para trás. Prossiga para o alvo. Perseverança na palavra. Foi-me dado uma palavra e eu vou obedecer. Quarta imersão, foco. Irmão, se não, no seminário Crescer a gente fala um pouco sobre foco. Se não tiver lumen, se não tiver o foco, você não vai ter alvo. Não tem alvo, não tem organização, não tem por que perseverar.
Foco por isso que tem uma etimologia de lumen, porque, por exemplo, tem alguém no palco, as luzes estão desligadas e o foco está lá naquela pessoa. Por quê? Porque é para todo mundo olhar somente lá. Nós temos um foco. Por todas as coisas que eu tenho que fazer nessa vida, o meu foco é morar no céu. Xaramatakai. O meu foco é morar no céu. Então se alguém me mandar embora da igreja de novo, glória a Deus, eu não deixo Jesus. Se alguém me perseguir, glória a Deus, eu não deixo Jesus. Se alguém me maltratar, glória a Deus, não deixo Jesus. Se alguém me ferir, magoar, machucar, perdão, porque eu não deixo Jesus. Eu perdoo, em nome de Jesus. Eu tenho um foco, eu quero chegar na glória celestial. Eu tenho um foco. Imerge nisso, deixa isso tomar conta. Vocês estão entendendo ou a cabeça está lá na China? Obreiro tem que ter foco. Deus chamou, eu sou presbítero, eu sou evangelista, eu sou pastor, eu sou alguém chamado para o altar. Eu tenho que ter foco. Nesse altar tem que ter fogo na minha vida, tem que ter unção na minha vida, tem que ter adoração na minha vida. Eu devo ao povo exemplo, eu devo essas filmagens exemplo. Eu tenho que ter um foco. Eu sou homem de Deus, eu tenho que ter um foco. Você é mulher de Deus, você é missionária, você é diaconisa, você é diácono, você é chamado, você é escolhido. Tenha um foco, glorificar Deus na sua vida. Levanta! E não pense na posição, pense no Deus que te chamou e o quanto você tem que ser fiel a Ele. Quinta imersão, fé. Faça tudo por fé. Não adianta fazer por regra. Escute bem, não adianta fazer por regra. Você não está servindo homens. Tem muita gente que chega à diretoria de empresas, à presidência de empresas, obedecendo regras. Não gosta da empresa, não gosta do trabalho, mas obedece muito bem às regras. Chega lá, não é assim, irmão Cleomar? Chega lá. Com Deus não é assim. Você pode fazer o melhor serviço, se for sem amor, ele vem contra ti. Pastor, prova na Bíblia. Uai. A igreja, se não me engano, de Éfeso. Você é espiritual, você julga as pessoas se elas são de Deus ou não, você trabalha arduamente, você é fiel em tudo. Eu admiro você, Deus falando para ela. Mas eu tenho contra ti uma coisa só, que deixaste o primeiro amor. Lembra-te de onde caíste e volta e te arrepende, senão eu virei contra ti e te removerei do seu lugar. Deus não quer ativismo, Deus não quer regra, Deus quer coração, Deus quer amor, Deus quer sentimento, Deus quer prazer naquilo que é obedecê-lo. Se alguém está entendendo, dê glória a Jesus de verdade. Para de ser mecânico, para de fazer só aquilo que alguém está dizendo. Entra na casa de Deus para adorar, entra na casa de Deus para glorificar. Abre esse semblante, seja alegre por ter Jesus. Não sirva a Ele de cara fechada, sirva a Ele com o prazer de ser escolhido, escolhida de Deus. Sem fé não adianta. Sem fé é impossível agradar a Deus. 11:6 de Hebreus, 14:23 de Romanos. Tudo que faz sem fé é pecado. Tem que ter fé. Fé no Salvador, fé na palavra, fé naquele que me escolheu, fé no que Ele tem falado comigo. Fé, fé, fé. Adamassai. E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. 1 de João 5:4. Fé, fé, fé que uma vez foi dada aos santos. Fé, fé. E o Senhor Jesus pergunta em Lucas 18:8: porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Mergulha na fé. Lembre da mensagem: é melhor morrer crendo do que viver incrédulo. Mergulha na fé, acredita. Eu creio em Deus, eu creio na palavra. A minha maior decepção com algumas coisas
Não é porque Deus não faz, eu sei que Ele faz, eu tenho fé que Ele faz, é que às vezes Ele escolhe não fazer. Então essa é a decepção. Mas eu sei que Ele faz. Se Ele quiser levantar essa igreja 50 metros e fazer ela ficar suspensa, Ele faz. E Ele faz infinitamente mais. Adamassai, se Ele quiser pôr um braço direito na vida do Paulo, Ele faz. Eu já orei para isso, eu creio. Radassia Maia. Se Ele quiser levantar todos os paralíticos, curar todos os enfermos, num momento só Ele faz. Ele é o Senhor do céu e da terra. Ele é Rei de glória e poder. Ele é majestoso. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é antes de tudo, durante tudo e depois de todas as coisas. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele é Deus para sempre. Ele faz e eu creio. Mergulha na fé. Para de conversar e presta atenção. Mergulha na fé. Deixa o pecado. Essa fé no meio de pecado não é fé. A fé verdadeira me faz virar as costas para o pecado. Ficou caladinho agora? A fé verdadeira me traz temor e tremor. A fé verdadeira me faz olhar para Deus e, sabendo que Ele é tão santo, me faz melhorar e mudar de vida. Eu sei convictamente que eu nunca serei perfeito, mas sei convictamente que eu posso melhorar todos os dias. A graça está sobre nós. A graça está sobre aqueles que de fato decidem, entram para o caminho da humildade, na perseverança da palavra e tem foco e é cheio de fé. E o sexto mergulho, a sexta imersão, a imersão da esperança. Porque a sexta imersão é da esperança? Porque ele disse, falta só um. Você não entendeu, não? Não adianta dar glória a Deus, que eu sei que você não entendeu. Falta só um. Ah, se nós vivêssemos com essa mentalidade, falta só um. Lembra do último homem? Até o último homem? Quem assistiu o filme? Perfeito, não é? Dá-me força para mais um. Ele tinha esperança de mais um, e ele tirou todos. Agora você entendeu ou não? Não, você não entendeu ainda. Eu, Senhor, tenho fé, e eu espero que eu conquiste esse próximo passo. Mais um, Senhor, mais um. Mais um, Senhor, mais um. Esperança é combustível para os meus pés. A esperança é o combustível que conduz os meus pés para mais um passo, para mais uma decisão, para mais um desafio. Aleluia. Imerge na esperança, melhora essa carinha e dá um sorriso para a esperança. Melhora a sua vida e dá um sorriso para a esperança. Quem não tem esperança está em depressão. O cheio de esperança está cheio de fé e confiante no próximo passo. E qual o último mergulho dele? O último mergulho dele foi da morte da egolatria. Agora morre o velho homem. Eu vou dar o último mergulho necessário. Quando eu mergulhar, esse velho homem mergulha, é o mergulho do batismo. Eu vou mergulhar. Eu tenho decisão, humildade. Estou perseverando até aqui. Tenho foco, tenho fé, tenho esperança.
Então é o último mergulho deste homem velho, porque vai sair destas águas o homem que o profeta falou. Senhor, Senhor, a tua pele está como a pele de uma criança. Arabasadai, Alabanarai. Aleluia. Esse mergulho da morte da egolatria não só matou o velho homem, salvou o novo homem. Arabasarabagai. Porque ele agora vai apresentar ao profeta e dizer: eu agora quero servir esse Deus. Arábia, Dácia. Um novo homem sempre quer o Deus verdadeiro. Aleluia. Ele diz: olha, eu vou levar um monte de terra daqui para lá a minha terra, porque quando eu for falar com esse Deus, eu quero estar em cima da terra que esse Deus abençoou. Xarabanakaia. Essa campanha quer dar a nós o privilégio de imersões maravilhosas, que nos lava, que nos limpa, que arranca de nós o que não presta, que põe por terra o orgulho, que tira de nós tudo que Deus não aprova, tudo que é para não estar em nós, e ainda nos levante para ser um novo homem, você para ser uma nova mulher, e mais que isso, tendo uma nova história no Deus da sua salvação. Levanta-te para Deus. Já que o orgulho é a peste, é a praga, é objeto do ódio de Deus. 6 coisas Deus odeia, a 7ª ele abomina. Primeira coisa: homens de olhos altivos, orgulhosos. Já que o orgulho é objeto do ódio de Deus, imersões, e levanta uma nova pessoa para ser objeto do amor de Deus, objeto da misericórdia de Deus. Não pessoas que passeiam na igreja, mas pessoas que nascidas de novo são igreja do Senhor Jesus Cristo. Tem o prazer de estar na casa, tem o prazer de adorar na casa. Lá fora tem tempestade, mas entra aqui, é adorador que adora em todo o tempo, em espírito e em verdade. Lá fora tem bloqueio, tem barreira, tem tanta coisa, mas quando entra na casa, é a casa do Pai, é a casa do Santo Oleiro, é a casa daquele que renova, daquele que aviva, daquele que pega pela mão e levanta, daquele que fala, daquele que é a razão do nosso coração, a razão da existência das nossas vidas. Então quando entra na casa, tem que ser adorador nascido de novo. Fique sobre os pés. Me conte uma coisa: se Naamã não mergulhasse, teria acontecido? Por favor, responda. Sua vida nunca vai mudar se você não mergulhar do jeito que precisa. Se você não fizer o que é preciso, entenda a palavra de Deus. Diga: a palavra de Deus é uma proposta que deve ser aceita ou não por mim. É uma proposta. Ele é o Salvador? Por favor, Ele é o Salvador? Mas para quem? Para quem confessá-lo. Ele é aquele que cura? Para quem? Para quem crê. Ele muda a história, Ele dá nova história. Para quem? Para quem tem novas decisões. Ele abre portas. Para quem? Batei, batei e abrir-se-vos-á. A palavra é uma proposta.
Então não pense que Deus libertou o pastor e não liberta você. Deus é libertador não de pastor, Deus é libertador de quem implora a libertação. Deus faz milagres. Olhe para a palavra de Deus e você vai encontrar pessoas alcançando milagres extraordinários. Mas você vai perceber que eles correram até o Deus dos milagres, que eles venceram obstáculos, como Naamã teve que vencer muita coisa. Só Deus sabe o que estava no coração desse general, mas ele venceu e levantou. Mais que limpar a sua pele, Deus quer lavar a sua alma e te dar uma nova história. Escute bem, por favor, em nome de Jesus. Quando essa transformação acontece, o que vale não é quanto tenho, se eu tenho um bom emprego, se eu não tenho esse emprego, se eu estou em luta, se eu não estou em luta, não. O que vale é se a presença continua aqui, é se a presença continua. Essa é a presença continua. Por isso que Paulo era preso, ele disse, não, está tudo bem. Aí açoitavam Paulo, não, está tudo bem. Aí ele passou por quase morte, não, está tudo bem. Ah, mas os irmãos estão perseguindo Paulo, não, mas está tudo bem. Como assim, Paulo? Eu tenho a presença. Ele é o meu Senhor, eu sei em quem tenho crido. É difícil prestar atenção, não é? Muito difícil. A igreja de hoje, meus queridos, ela está morta para as verdades. Ela gosta de ser bajulada orgulhosamente. Ela gosta de dizer, não estou ouvindo ninguém. Tem alguém lá fora? Quem é? Jesus, eis que estou à porta e bato. É necessário tomar decisões. Esse é um tempo de muitos desvios. Muitas pessoas não vão conseguir ficar na casa de Deus mais, principalmente igrejas como esta, não vão conseguir. Pastores como esse são enjoados demais, não vão conseguir porque vão querer ter um namoro liberal, do jeito que a gente ama e do jeito que a gente quer. Não vão conseguir, porque esse é o tempo do orgulho, da vaidade, da arrogância, da prepotência, de eu sou eu e ninguém tem nada a ver com isso. Mas eu quero te dizer uma coisa, também é o tempo de Deus encher vidas que escolheram viver para a glória dEle. Também é o tempo do avivamento que Deus derramará por esses dias na sua igreja. Também será o tempo que homens de Deus levantarão, mulheres de Deus levantarão. Vocês ouvirão de pessoas nas praças pregando e Deus operando milagres. Vocês ouvirão de pessoas que dentro da igreja estavam, mas agora estão na sarjeta. Mas também ouvirão de pessoas que estavam na sarjeta, foram salvos, foram lavados, foram limpos, estão cheios do Espírito Santo, tem nova história e Deus levantou para usar de maneira especial. Esse é o tempo dos falsos, perdendo tantas coisas boas que Jesus quer derramar, mas é o tempo dos sinceros e honestos, sendo cheios, sendo renovados, sendo avivados, sendo levantados, amando a verdade, aborrecendo a mentira, amando o caminho da fé e aborrecendo o caminho da perdição, amando aquilo que conduz eles a Deus e a santidade, e aborrecendo tudo que é sujo na terra. Ei, você decide. O evangelho é uma proposta, a palavra é uma proposta, mas se você quer, esta é a noite de imersão. Se coloque, batiza-te dentro das águas das mudanças, das águas da transformação, das águas que quebram o orgulho, que despedaça jugo e que nos faz levantar sarados e limpos para a glória de Jesus Cristo. Olhe para Jesus. Você está com dúvida de como viver nesse tempo? Você está ouvindo muita coisa? Olhe para Jesus Cristo.
Ele é o modelo oficial da igreja. Mandaraya. Imite Jesus Cristo, Rabassadaia. Imite o amor dele, a fé dele. Abadácia Mandaraya. Imite o Senhor e o seu caráter. Aleluia. E você não se perderá. Feche os seus olhos. Curve a sua cabeça. Tem alguma coisa para mudar aí? Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar. Olhos fechados. Como Naaman curar. Olha o que você está dizendo. Só para servir-te, ó meu, eu abro mão de tudo que sou. Se é verdade, levanta as mãos. Senhor, quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas asas do seu amor. Me purifica, eu quero ser. Espírito Santo, vai derramando graça sobre os que decidem. Senhor, As 7 imersões desta noite. Decisão. Ajuda esta pessoa a decidir, Senhor. E que seja uma decisão completa, verdadeira, de coração. Humildade, Senhor. Chega de orgulho, de vaidade, arrogância e prepotência. É hora de humildade. Perseverança na palavra, Senhor. É hora de perseverar no conhecimento e na prática da palavra. Foco. O nosso foco é agradar aquele que nos chamou. Viver nele, com ele, para a glória dele. Fé. A fé que vence o mundo. A fé que permanece, que não morre. Tudo crê. Esperança. Porque quem espera alcança. Por quem crê no Senhor tem a esperança da vida eterna. Tem a esperança de alcançar os objetivos. Porque nós em Ti podemos todas as coisas. E o mergulho da morte, da egolatria. A morte do ídolo eu. A morte do arrogante, do ignorante, do estúpido. A morte do pecador, da pecadora, da ignorante, da estúpida. A morte da filha ingrata, do filho ingrato, do pai ingrato, da mãe ingrata, do esposo ingrato, da esposa ingrata. A morte do velho homem. Mas a ressurreição para um novo homem, uma nova mulher, um novo esposo, uma nova esposa, um novo filho, uma nova filha, um novo servo de Deus, uma nova serva de Deus, a vida abundante em Cristo Jesus. Receba sobre a sua vida. A decisão é sua. A palavra é uma proposta. Cadamácia, Urabacá, Xandai, Vanástia, Eriatamassai. A decisão é sua.
Ele já deixou claro que Ele quer batizar com o Espírito Santo. Ele já deixou claro que Ele quer restaurar casamento. Ele já deixou claro que Ele quer nos lavar no sangue, nos purificar de toda injustiça, de todo e qualquer pecado. Rabaça daragaia. Ele já deixou claro que nos quer tornar nascidos de novo. Arabatai, é uma proposta, receba aí em nome de Jesus. Tome a sua decisão e receba. Tome a sua decisão e seja fortalecido. Tome a decisão e seja nova criatura em nome de Jesus. Arabacarabassura mandaragas. Orabacandarabassurebiandaraia. Receba as bênçãos do Senhor para quem quer ser nova criatura. Receba a quebra de todo orgulho e a ascensão da humildade do Senhor em nós. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Aleluia.